Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Eu nunca fico com muita vontade em púlpito. Eu estou acostumado a falar em público, mas eu gosto de ficar mais baixinho, perto das pessoas, né? Estão escutando bem? Sim. Área VIP ali atrás. Escutando bem? Não é vocês aqui da frente não, área VIP. Ali atrás. Obrigada. Tudo bom, né? Gente, eu sou Eduardo e estava vindo para cá, né? A minha filha, Eduarda. Pai, é hoje que nós vamos no Centro Espírita Bonito. Eu falei, é hoje. Oba, vou retornar lá, vou voltar ao Centro Espírita Bonito. Passou a semana quando foi hoje. Tivemos um contratempo, nem ela nem meu filho veio, mas cá estou no Centro Espírita Bonito, do nosso presidente Tito. Não só é um centro espírita bonito, quanto mais eu conheci o trabalho que aqui é feito, mais eu aprendi a admirar o trabalho, e com o passar do tempo nós fomos conhecendo as outras atividades, as atividades mediúnicas, os trabalhos. Então é um local que eu venho para cá, eu me sinto em casa. Embora não esteja 100% à vontade aqui em cima desse púlpito, mas sem dúvida eu me sinto em casa. E cada tarefa que o nosso presidente me outorga, falar de um autor, Hermínio Corrêa de Miranda, tem uns 50 minutos para falar de um autor que cada livro dele merece um simpósio. Cada livro do Hermínio de Miranda, na realidade, é um curso, né? O nosso Felipe, ele falou que eles estão estudando essa semana o capítulo 7. Sim. Essa semana toda para estudar um capítulo de um livro do Hermínio Corrêa de Miranda, e eu tenho 50 minutos para falar da obra dele toda. Não é interessante isso? E nós estamos em um país também, pessoal, que nós temos uma imensa dificuldade de ler. Os livros são muito caros. Livros são muito difíceis. E olha que hoje estou aqui novamente no dia de quê? Da inauguração de quê? Biblioteca. Da biblioteca deste local. Tem que fazer a inscrição, né? Cuidado comigo, viu? Que eu pego os livros e demoro para devolver. Um problema, tem que ficar de olho, estou avisando antes, né? Trouxe uns livros aí para doar. Em breve vamos trazer também os livros infantis. Meus amigos, então estou muito feliz de retornar a essa casa, onde eu já posso dizer que tenho amigos, o Felipe, que é o meu médico de transporte, o Cauê, o nosso presidente Tito. Na realidade, sem ele, eu não estaria aqui, literalmente. Eu daria um jeito de vir, eu viria de bicicleta, mas viria. Hermínio Corrêa de Miranda. Eu trouxe uns livros, está sendo ao vivo também transmitido? Não, só gravado. Ah, tá. Trouxe uns livros para sortear durante a minha fala. Olha aí. 3 para a área VIP e um aqui vocês aqui na frente. Vocês me lembrem. Eu vou logo ali pra trás. Partiu. Amigos, Hermínio Corrêa de Miranda. Falar do Hermínio. Primeiro slide, por favor, assistente de palco. Obrigado. Alguém lê para mim esse primeiro slide aí, a parte de cima? Formou-se em contabilidade. Tendo trabalhado na Companhia Siderúrgica Nacional. Trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional. Até se aposentar. Até se aposentar na década de 80. 80. Não é isso? É. Hermínio Corrêa de Miranda é um dos, junto com Allan Kardec e junto com Emmanuel, para mim, Eduardo, eu tenho o Emmanuel, Hermínio Corrêa de Miranda e o Allan Kardec como os meus 3 autores espíritas prediletos. Por quê? Para se começar a entender a obra do Hermínio, nós temos que entender a obra de Kardec primeiro. Temos que entender a obra de Kardec porque Hermínio Corrêa de Miranda, ele continua a obra de Kardec. Então, isso quer dizer que a obra de Kardec parou. Mas como assim parou? Meus amigos, Kardec, por mais que tenha sido genial, ele trabalhou dentro de um limite de tempo. 13, 14, 15, mesmo que ele tivesse trabalhado 20 anos, não haveria tido tempo para ele
fazer mais do que ele fez. E Kardec foi um gênio. Kardec foi um homem que conseguiu, através de um fenômeno das mesas voando, perceber que ali havia uma possibilidade de conhecer algo que iria revolucionar o conhecimento humano. Vou falar novamente. Revolucionar o conhecimento humano. Imaginem o que vocês fariam. Eu perguntei isso da última vez que eu estive aqui. Basta ver a gravação. O que vocês fariam se vocês vissem uma cadeira voando, uma mesa voando? E se essa mesa tivesse respondendo perguntas através de batidas? A minha esposa sempre fala pra mim: baby, se eu visse uma mesa voando, eu morreria na mesma hora. Desencarnada. Eu não perguntaria nada. Mas as pessoas em Paris perguntavam. E as mesas respondiam. E as pessoas perguntavam e as mesas respondiam. E as pessoas começaram a perceber que não eram as mesas que estavam voando. Eram espíritos que estavam se manifestando. Pessoas como nós. Eu sou um espírito. Vocês são espíritos. Agora, que pergunta vocês fariam? Que pergunta Allan Kardec fez? As pessoas no começo, elas não faziam perguntas muito pertinentes. Ou faziam esporadicamente. O que é que você perguntaria para uma mesa que responde? A senhora ali nada VIP. O que é que você perguntaria? Qual é Kardec? Ele começou a fazer perguntas. Ah, é? Vocês são espíritos? Então, quero saber, como é que vocês vivem aí? Como é que vocês se vestem? Vocês se vestem? Como é o mundo espiritual? E haviam estudos sérios. E começaram a produzir resumos dos estudos. Chegou às mãos de Kardec cadernos com dezenas de perguntas. Kardec leu e percebeu: aqui existe algo que vai mudar a história da humanidade. E Kardec organiza essas perguntas e faz outras. Os trabalhadores da casa não podem responder. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta o braço. A senhora ali, né? É isso? Está na área VIP à direita. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Chateado. Qual é a primeira pergunta? Ganhou o livro. Assim fica difícil. Assistente de palco, por favor. Eu faço isso. Dê para ela. Parabéns. É seu. Não empreste para ninguém. Seja egoísta. Faça como eu. Amigos, eu li o Livro dos Espíritos a primeira vez. Entendi nada. Eu era criança e eu descobri. Eu estudava no mesmo colégio que ele estudou, né? Eu não fiz a primeira comunhão porque eu li o Livro dos Espíritos. E eu descobri que tinha um livro. Tu foi até a Crisma? Fui até a Crisma. Eita. Eu parei na... Não, eu não fiz. E aí eu descobri, criança, que tinha um livro, tem, né? Que a primeira pergunta é o que é Deus. E o que é pior, tem a resposta. Além de ser a primeira, ainda responde. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só que esse livro, ele tem 1018, 1019 perguntas. Na realidade ele tem mais, porque ainda tem uns comentários, pergunta dentro de perguntas, né? Então na realidade não são nem 1018 nem 1019, são umas 2.000 perguntas. O livro tem desdobramentos, enfim. E a doutrina espírita, ela foi crescendo, reuniões familiares, como em casas, como essa aqui, reuniões como acontecem ali, e os espíritos foram se comunicando. E Allan Kardec, portanto, organizou o conteúdo que os espíritos passavam. Vocês querem ver? Eu trouxe um material para vocês, filmado na época que eu consegui.
No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. E eis que em 1857 nasce o Livro dos Espíritos. As perguntas frívolas, as pessoas perguntavam, as mulheres perguntavam: ah, espírito, eu vou conhecer alguém tão charmoso quanto o Eduardo? Quais são os números do concurso da semana que vem? Esse tipo de pergunta foi dando lugar a perguntas fundamentais da existência humana. Qual é o papel do homem nessa vida? O que nós viemos fazer aqui? O que é o bem? O que é o mal? Existe o céu? Existe o inferno? Essas perguntas, elas são decisivas. São perguntas que nós fazemos desde sempre. E Allan Kardec, ele foi conhecendo o mundo espiritual, foi organizando esse conhecimento. E, mais importante de tudo, nós relembramos através de Allan Kardec um conhecimento, o mais importante, repito, que havia sido esquecido. No final, vou dizer qual é. Me lembre, senão eu mesmo talvez esqueça. Próximo. Mas, meus amigos, Allan Kardec, em 69, retornou à pátria espiritual. E o trabalho de Allan Kardec, repito, gigantesco, tem limites. Depois de Allan Kardec, quando Allan Kardec escreveu, nós não tínhamos tido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nós não tínhamos tido os campos de concentração. Quando Allan Kardec escreveu, não havia eletricidade da forma como nós conhecemos, computador, celular. Quando Allan Kardec escreveu, havia Schopenhauer, mas Nietzsche ainda não tinha produzido a sua obra. Um dia eu falo sobre Nietzsche para vocês e a doutrina espírita. Depois que quando Allan Kardec escreveu, havia um otimismo no ar. As pessoas acreditavam no homem, as pessoas acreditavam no progresso. Havia uma perspectiva de que o futuro era brilhante. Porém, o século XX, nós tivemos imensas tragédias. Vou repetir, guerras mundiais, tecnologias novas. Nós tivemos, meus irmãos, o nascimento de novos conhecimentos. Reencarnou Freud, o espírito que seria Freud. Logo depois, a psicologia se forma para compreender os traumas, os problemas, para entender por que a minha esposa tem tanto medo de barata. E aranha. E aranha. Como é que Kardec poderia ter dialogado com tudo isso se ele tinha desencarnado?
muita coisa foi feita pós-morte, tudo bem, nós temos as obras póstumas. Mas como é que é? Kardec teve continuadores. Chico Xavier, Emmanuel. No entanto, a doutrina espírita, ela não para. E Kardec falou, sigam o melhor conhecimento humano. A doutrina espírita, ela está de mãos dadas com o melhor conhecimento humano, valendo mais um prêmio. Tadã. Ainda parada VIP, o último de vocês aqui. Qual é o melhor conhecimento humano para Kardec? Vocês não podem, vocês são café com leite. Para Allan Kardec, qual é o melhor conhecimento humano? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Qual é? Isso, alguém lá atrás falou primeiro. Aquela senhora que está do lado daquele senhor. A senhora ali de óculos. Acertou. Hoje vocês estão... Parabéns, viu? Parabéns, viu? No final, uma salva de palmas em todos os lugares. No final. Ei, Eduardo, se não tiver esse espírito falando assim, sussurrando no nosso ouvido aqui pra lá, eu vou dizer, viu? Allan Kardec falou que o conhecimento que nós chamamos de ciência é o melhor conhecimento humano. Ele é. E o conhecimento científico também vai o quê? Evolu. Quando não vale livro, vocês participam, né? Allan Kardec explicou que o melhor... Só que a ciência no século XX, século XX, quando eu reencarnei, década de 70, não estava nem sonhando em ter celular. Olha o que aconteceu. Vocês aqui, jovens aqui, vocês não sabem o que é ficar numa fila com a ficha na mão. Dar um telefonema. Realmente. Vocês não sabem, eu acho que vocês não sabem não que é um disquete 3/4, né? Disquete sim. Disquete assim. Alguém aqui ainda usa o CD? No carro. No carro ainda? Pô, nós gostamos do toca-fita com a fita, né? O fusquinha imortal, né? Pô, nós somos vintage, né? Resistência. Mas Allan Kardec não teve tempo de pegar essa tecnologia porque ele desencarnou. E aí nós tivemos Emmanuel, Chico Xavier, Herculano Pires, gigantes do Leon Denis, imediatamente, gigantes do conhecimento humano, que deram continuidade à obra de Kardec. E para mim, um desses gigantes foi o Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda, é interessante que eu nunca imaginei que eu fosse me sentir tão próximo dele como eu sou hoje. Eu vou contar para vocês depois. Vocês querem ver o que aconteceu no século XX?
era 10 anos mais novo do que Chico Xavier. Nasceu em 1920, morreu em 93, portanto com 2003, né, 93 anos de idade. Então Hermínio de Miranda viveu durante todo esse longo, para alguns como Érico Bisbal, curto século XX da psicologia, da psiquiatria, da tecnologia, da internet. Hermínio de Miranda, ele vai viver todas as tragédias e todas as alegrias desse século XX. Ele, desencarnado há pouco tempo, deixou mais de 40 livros. Estudou num bom colégio. A informação que eu tive, o tio dele, quando ele era criança, se eu não me engano, um tio dele, viu nele um rapaz extremamente precoce, brilhante, colocou nele um dos melhores colégios, se formou em contabilidade e, como contador, morou, se eu não me engano, 4 anos ou 5 nos Estados Unidos, onde pegou um bom inglês, falava um excelente inglês, depois aprendeu francês, traduzia do italiano. Falam que as línguas do latim ele tinha imensa facilidade. Então, o trabalho de Hermínio de Miranda, quando ele conhece a obra de Allan Kardec, ele encontra ali algo que respondia às perguntas fundamentais da humanidade, mas respondia de forma racional. Então, nós que somos espíritas, nós temos, eu vou usar uma palavra estranha, o privilégio de conseguirmos ter uma fé raciocinada. Então, um palestrante famoso, não vou dizer o nome dele, ele fala assim: eu estudei teosofia, estudei outras religiões, estudei várias doutrinas pelo mundo e depois eu descobri a doutrina espírita. Eu não sei o que é não ser espírita. Eu sou espírita desde quando eu me entendo por gente. Eu gostaria muito de ter sido católico e depois ter deixado de acreditar no céu eterno, no inferno eterno. Mas eu sempre fui espírita. Mas eu estou convencido, não existe nada mais racional do que o espiritismo. E mais importante do que isso, essa racionalidade vai apontar para uma coisa que, conforme eu falei no começo da minha palestra, eu só vou dizer no final. Então, Hermínio de Miranda, próximo slide, por favor. Allan Kardec, então, ele teve uma educação fabulosa. Allan Kardec, ele não estudou apenas matemática, química, biologia, ciências, ele aprendeu fazendo. Hermínio de Miranda também teve uma educação fabulosa num colégio muito bom. Próximo slide. Já foi. Próximo. Allan Kardec percebeu que o espiritismo tinha uma missão. Que missão é essa? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Essa eu faço questão de ler. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura destavelada pela dúvida, o homem percebe melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo o quê? Os prejuízos de quê? De seitas, castas e cores. Ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A missão do espiritismo é uma missão de nos unir como os irmãos, porque é o que somos, irmãos, filhos de Deus, espíritos irmãos. Que pergunta é essa? 699. Próximo slide. Já foi. Próximo. Por que estudar a obra de Hermínio de Miranda? Pode deixar. Pode passar o próximo. Pronto. Como é que eu conheci a obra do Hermínio? Me tornei espírita quando criança e depois fiquei um tempo afastado. E aí a minha mãe teve problemas, ela foi procurar ajuda numa casa espírita, encontrou,
Por isso que meus pais se tornaram espíritas e de novo minha mãe teve problemas e eu fui procurar ajuda para minha mãe e para mim em um centro espírita. Retornei às atividades, o centro espírita que eu frequentava ficava ali na Praia de Iracema, fiz a minha formação lá, meus cursos lá, retomei os estudos e assim que eu cheguei, estava todos os centros espíritas, atenção, precisam de voluntários. Quem ainda não trabalha aqui, se voluntarie. Vagas para a biblioteca acabaram de abrir hoje, viu? Então, eu cheguei lá, quero trabalhar nesse centro espírita, posso trabalhar? Eu leio isso desde quando eu sou criança, eu posso trabalhar, olharam para mim, fizeram uma análise das minhas aptidões, depois de uma acurada percepção, disseram, você pode, você vai ser o jardineiro. Me deram logo uma vassoura, um enxada, uma tesoura, então fui trabalhar na parte de jardinagem, pintando também, pintava, cuidava do jardim, fazia a limpeza do centro espírita. E aí eu gostava, pai, tinha uma biblioteca boa lá. Eis que saí do jardim, entrei no centro, encontrei um livro. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros livros que eu encontrei do Hermínio. Volume 1 e volume 2. As Marcas do Cristo. Agora para vocês aqui na frente. Valendo. De que se trata esse livro aqui? Quem já leu? Quem sabe? Eu cheguei lá com a minha tesourinha, minha vassoura, entrei no centro espírita, encontrei esses dois livros. São meus, não peguei de lá não, esses eu comprei. Ninguém sabe. Fala sobre Paulo e Lutero. Intuição forte essa. Esses livros, Hermínio de Miranda, ele era apaixonado por história. Eis que ele vai escrever sobre reencarnação e história. Muitos livros sobre reencarnação e história. E ele acreditava que havia uma possibilidade fortíssima de Lutero, o que fez a Reforma Protestante a partir de 1517, era a reencarnação do apóstolo, grande apóstolo Paulo. E eis que ele publica um livro sobre... Qual é o tomo 1 e qual é o tomo 2? Esse aqui. Um livro sobre Paulo, um livro sobre Lutero. Meus amigos, eu sou suspeito para falar sobre Hermínio de Miranda. Se ele tivesse publicado só isso aqui, ele já teria feito muita coisa. Vocês sabem o que é ele fazer uma revisão bibliográfica gigantesca, estudar a doutrina, a teologia, estudar a política, estudar os amigos, situar, nos leva para a época de Paulo, depois nos leva para a época de Lutero. E aí nós compreendemos o papel da reencarnação na política, o papel da reencarnação enquanto evolução humana, o papel da reencarnação, portanto, enquanto uma caminhada... Estou falando muito alto. O papel da reencarnação enquanto um caminho para Jesus. Para um apaixonado por história como eu, se vocês não... Independente de acreditarem que Lutero vai ser a reencarnação de Paulo, isso aqui tem que ser lido. E aí, as pessoas lá do centro espírita, elas faziam cursos. Eu decidi fazer curso. Eu posso, elas podem, eu também posso. Embora eu goste ainda muito de jardinagem, de fazer, eu sou trabalhador braçal, né? Vocês notam. E aí, as pessoas decidiram fazer um curso de educação mediúnica. Quem aqui já fez? Quem aqui gosta de conversar com espíritos? Cauê. Gosta muito, né, Cauê? Há várias reencarnações, inclusive. Todo mundo que faz um curso de educação mediúnica, se for um curso bem feito, lhe indicam algum livro do Hermínio Correia de Miranda. Algum livro dele vão indicar. Lá indicaram vários.
Diversidade dos Carismas, que era estudando a médium Regina. Depois indicaram Sim. esse aqui. Área VIP ali, vocês. Que livro, esse livro fala sobre o quê? Ivone diz que esse aqui é um dos livros que Kardec não escreveu. Então, como é que os nossos irmãos espirituais se organizam no mundo espiritual? Como é que eles agem? Como é que eles atuam? Como é que nós podemos nos comunicar com ele? São nossos irmãos, nós não somos melhores do que eles. Se nós temos problemas com irmãos obsessores, é porque nós estamos fazendo aquilo que eles gostam. Lembra da nossa avó e bisavó? Diga-me com quem tu andas. Eu direi quem és. Então, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa que guarda o ódio no meu coração, eu sou uma pessoa cheia de mágoas, eu sou uma pessoa que não perdoa ninguém, sou uma pessoa que gosta de me vingar, e eu chego no centro espírita doente pedindo ajuda, dizendo: os obsessores estão perto de mim. Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, é 495 a 96, se eu não me engano, que ele fala, Kardec, ele pergunta, faz uma pergunta e os espíritos respondem que nós só somos influenciados por espíritos negativos ou positivos se a gente tem essa tendência a fazer o bem ou o mal, se a gente quer. Meus amigos, a cura começa, nós procuramos a cura fora da gente, mas nós começamos, sempre parte da gente. Sempre parte da gente o primeiro passo, a continuidade. E trabalhar em mesa. Esse livro é fundamental porque nós entendemos como é que os nossos irmãos, que nós costumamos chamar de obsessores, na realidade nós interagimos com ele, nós o chamamos, nós gostamos de estar na companhia dele e, consequentemente, eles gostam de ficar conosco. Eu li esse livro. Pior, porque nem sempre eles são os obsessores. Nós somos... Vou deixar para o final. Então, na Comprem esse livro, leiam esse livro. Depois, esse livro eu descobri há pouco tempo. Hermínio de Miranda, Senhores do Mundo. Novamente, Hermínio de Miranda falando sobre reencarnação, política. Aqui... ele aposta que Júlio César, Napoleão, Alexandre o Grande e agora um faraó, Tutnés III, são o mesmo espírito. Então, ele vai investigando como um espírito como eu, um como vocês, evolui ao longo dos séculos. Quais as nossas missões? E aí a gente começa a compreender, na prática, aquele que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. Nessa vida eu reencarnei com muito poder, mas eu não consegui usar o meu poder de forma adequada. Na próxima vida, será que eu vou encarnar com tanto poder? O que vai acontecer comigo? Quando nós estudamos as obras históricas de Hermínio de Miranda, nós compreendemos a evolução do planeta Terra em termos políticos, econômicos, morais, portanto, a ética a partir de uma perspectiva histórica. Vocês têm que ler esse livro. Tem que ser. Só que o Hermínio de Miranda, ele também gostava, está terminando, faltam só 12 livros. O Hermínio de Miranda também gostava de escrever livros sobre livros. Existe uma mediunidade chamada psicometria. Área VIP agora. Poxa vida. As perguntas que você respondeu só faz pra trás. Estou começando a gerar cisânia. Vocês são café com leite. Todos vocês que estão com a camisa do maior simpósio da cidade são café com leite. O meu médico de transporte também. O que é a psicometria? Vou falar mais alto dessa vez. A mediunidade que você toca nos objetos e sente a história dos objetos. O que é a psicometria? Área VIP. Então,
tímidos. Vocês aqui. O que é a psicometria? É a habilidade de tocar nos objetos e ver a sua história através do tempo. Você é o cara, vem cá. Ele merece uma salva de palmas. Esse aí. Hermínio de Miranda tem toda uma obra dedicada a uma obra que fala sobre isso. Existem médiums, graças a Deus, as mulheres não têm muito essa mediunidade, tocam nos objetos e sentem a história do objeto. Aí é que Você já pegou o celular do seu namorado? Não. Toca no celular dele. Sim. Pegue aí agora. Você consegue descobrir para onde ele ligou? Você consegue saber aonde esse celular esteve? Deixa eu só ligar o mapa. Não. Meus amigos, existe, é sério, existe esse tipo de mediunidade, ela para mim é uma das mais interessantes. E a pessoa às vezes ela se sente no local do objeto, ela se vê como objeto e também é uma capacidade, a pessoa se vê no local, isso também serve com vivos, seres vivos, com humanos, não só com objetos, mas esse livro aqui merece mais um que merece todo um simpósio. Tem um Instituto de Pesquisa e PCA em Fortaleza, umas pessoas que eu estou com muito carinho, eles estão fazendo um curso, estão estudando já há algum tempo, curso de mediunidade intervivos. Eu creio que eles vão passar esse material para vocês também. Essa bibliografia do Hermínio de Miranda é fundamental. Psicometria e Memória Cósmica. Mais um livro dele obrigatório. Mas o Hermínio de Miranda, vocês viram no livro, vocês viram no vídeo o Freud, lembram? Alguém aqui tem fobia? De alguma coisa? Um pânico? Não vale dizer barata. Tem de multidão. Tem de quê? Multidão? Elevador. Elevador. Palhaço. Aranha. Aracnofobia. Palhaço também. Palhaço. Todo bicho que rasteja. Todos os bichos que rasteiam. Qualquer coisa que não seja pássaro, ela tem medo. Geralmente Isso é um absurdo, olha, esse negócio de medo de bicho, isso é um problema. Eu tava lá em casa de madrugada, eu escutei aquele grito fino. Ah, princeso, acorda! Aí eu acordei, eu fui ver o que é. Era a minha esposa. Assim que eu cheguei na cozinha, já tinha uma gosma assim, meio esmagada no chão. O que é isso aí? Era um inseto que estava me assustando muito. Mas o que é que ela estava fazendo? Nada, estava parada olhando para mim. Sim. Eu cheguei mais perto, não era nem uma barata, era um grilo. Moral da história, o grilo morreu porque ficou parado. Se ele tivesse dado um salto, ela tinha percebido que não era uma barata. Evoluiu. Era um grilo e ele estava vivo até hoje. Como é que a pessoa diz? Como é que o inseto desencarna porque fica parado? Já reencarnou, já tá aqui. Morreu porque... Mas, princeso, venha me salvar, lá vou eu. Hermínio de Miranda, ele vai fazer um profundo diálogo com a obra da psicologia e da psiquiatria humana. Essa obra, por exemplo, com domínio espiritual, fobias, múltiplas personalidades. Não vou perguntar para você, vou perguntar para o seu namorado. Ela tem múltiplas personalidades? Tem. São várias. Amigos, irmãos. Não, as mulheres são assim mesmo, elas não têm dupla, nem tripla personalidade, elas são desse jeito. Vai por mim. E são superiores a nós, viu? Olha, vocês são superiores. São não? São. Hermínio de Miranda vai lançar esse livro, um grande amigo meu, psiquiatra. Sabe quem é, né? Vou falar o nome do Dr. Tiago, ele leu essa obra, ele falou no último encontro Hermínio de Miranda. Ele disse, Eduardo, isso aqui não existe. Isso é uma coisa de outro mundo. Por quê? Porque a psiquiatria e a psicologia, por mais que elas tenham avançado
na compreensão dos traumas, das fobias, das múltiplas personalidades, dos nossos problemas, elas ainda são materialistas. Portanto, embora existam psicólogos, né, que trabalham com reencarnação, que trabalham com terapias de vidas passadas, mas a ciência, ela não trabalha com reencarnação. Então ela não vai procurar um trauma, um medo de barato ou de um grilo que não se mexe em outras vidas. Os problemas são aqui. Mas um dia, a ciência, ela vai avançar. E a partir dessa perspectiva, a partir desse avanço, o mundo espiritual vai começar a ser reconhecido cientificamente. Luzes já existem aqui em Fortaleza. Um dia eu volto aqui, em breve, eu vou pegar uns 3 livros na biblioteca, volto depois, né? Se não vier, eu vou buscar. Cadê mais quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês a quantidade de teses, doutorado e dissertações de mestrado que já existem no Brasil, defendidas na área espírita. São centenas já. Mas, enfim, quem tiver interesse por psicologia, por psiquiatria, pela alma humana, mais um livro do Armindio de Miranda que é imperdível. O palestrante empresta? O palestrante não empresta livro porque eu não quero obsediar vocês. Ou se essa doação vai para a biblioteca, eu ia perguntar. Amigos, Mas eu não. não queiram conhecer o lado negro do Eduardo pedindo livro para mim emprestado. De vez em quando nasce um irmão especial. De vez em quando nasce. Por qualquer razão. Chico Xavier, ele tinha um sobrinho que tinha muitos problemas. Muitos. Não andava, não enxergava, não escutava direito. Problemas. E ele cuidava com imenso amor. Cuidou durante anos. Depois, ele percebeu, ou no momento, porque ele era do Chico, ele tinha acesso às informações, por ele ser a pessoa especial que ele foi e é, ele descobriu que esse espírito especial, que reencarnou com tantos problemas físicos, foi um irmão que na vida passada torturou, decapitou, matou. Então, às vezes, nós preferimos evoluir através da dor, ao contrário do que o mestre falou. O amor cobre uma multidão de quê? De pecados. Então, esse livro do Armindio de Miranda, e é o último que eu vou mostrar hoje, ele trata sobre o autismo. Olha que tema maravilhoso. O Armindio de Miranda, quando ele escrevia, ele era um pesquisador. Ele era um verdadeiro cientista social, com uma imensa vantagem. Ele tinha um conhecimento privilegiado. Qual? Conhecimento espírita. Vocês imaginam que é um cientista escrevendo história, trabalhando com a reencarnação? E Armindio de Miranda é como, poxa, eu tenho vontade de ficar aqui falando sobre cada um dos livros dele. Eu, que sou pai de 2 filhos hoje, uma menina, Eduardo, e um rapaz, o Mateus, nossos filhos são espíritos. Armindio de Miranda traduziu, escreveu centenas de artigos que aos poucos a FEB está publicando. Eu já estou lá em casa, se eu não me engano, 4 volumes só dos artigos. Então, Armindio de Miranda é um autor para a gente estudar o resto da vida. Vocês querem conhecer o escritório dele? Vocês querem conhecer a casa dele? Vamos? Assistente Paulo, por favor. Aí uma salinha dele, né? Esse quadro aí das flores, se não me engano, a esposa dele que pintou, né? Ficava aí. Próximo slide, pode passar.
uma das bibliotecas dele, uma das bibliotecas do Hermínio, no Rio de Janeiro. Essa mesinha, ele escrevia muita coisa à mão aí, e depois ele digitava. Um escritor, né, a moda antiga, né, e ele tinha poucos livros, não é isso? Sim. Próximo slide. Atenção. Vocês conseguem perceber vários livros na quarta prateleira, de cima para baixo, capa marrom? Vocês estão vendo aí? Depois, um dos primeiros livros, depois do livro azul, tem aí, está sem a parte daqui do livro, essa parte aqui do livro. Vocês estão enxergando já? Esse livro que está sem essa parte aqui é o batente. Como é o nome dessa parte aqui? Agora me faltou. Lombada. A lombada. Esse livro que está sem a lombada é o índice da Enciclopédia Britânica, que à época, eu acho que até hoje é a melhor, considerada a melhor enciclopédia do mundo, que ele tinha em inglês, quando ele comprou nos Estados Unidos. Está aí a enciclopédia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver a enciclopédia que o Hermínio Miranda tantas vezes citou nos livros dele. E esse livro justamente caiu de tanto ele consultar. Então, nós que temos a internet, né, a gente fica, poxa, temos a internet. Ele tinha a Enciclopédia Britânica. Então, quando ele começava uma pesquisa, ele ia lá. Vou falar sobre o Alexandre o Grande. O que é que Alexandre o Grande tem na Enciclopédia Britânica? Ele analisava. O que é que existe na Enciclopédia Britânica sobre o autismo? O que é que tem sobre a fobia? A partir daí, ele ia enriquecendo a pesquisa dele. Depois ele enriquecia a pesquisa dele com as pesquisas em loco, ao vivo, que ele fazia na casa dele. Nos grupos mediúnicos dele, entrevistando, interrogando. Alguns desses áudios, tem um áudio, depois vocês procurem escutar, do livro Diálogos com as Sombras, completo. Ele contando sobre o livro e sobre as experiências. Então, ele não fazia apenas revisão bibliográfica, que já era uma coisa riquíssima que ele fazia. Ele fazia pesquisa de verdade. Vou comentar mais um último livro dele, eu não trouxe. Pode passar. Só um minuto, aquele azulzinho figuinho ali é o Violetas na Janela. Ele tem, e ele... Passa aí. Ele teve, eu descobri há pouco tempo que ele tinha um programa de rádio. Tinha um programa de rádio que ele fez. E eu fiz durante um tempinho um programa de rádio, estou pensando em retornar, e eu me achava esquisitíssimo fazendo. Depois que eu descobri que ele tinha, eu me sinto um pouco menos. Um pouco menos. O último computador dele que ele trabalhou. Isso aí mesmo. Alguém sabe, valendo esse aqui, o último de hoje, para todo mundo, área VIP, é aqui na frente. Já respondi. Como é que eu consegui essas fotos? Você foi lá. Valeu a tentativa. Só pela tentativa vai ganhar. Vem. Entrega aí para ela, por favor. Não, aqui. Não, infelizmente eu não fui lá. Esse aí você copiou o peidado do Alexandre. Quase. Eu me senti tentado. Não. Meus amigos, já chegando na parte final da minha palestra, eu sou fundador do grupo de estudo aqui em Fortaleza, Hermínio de Miranda. Eu tenho a honra de o Felipe participar, o nosso Tito, alguns amigos. Nós somos um microgrupo de estudo e, na realidade, nós fazemos eventos, estudos, né? Promovemos algumas coisas, alguns cursos. E, ultimamente, nós não temos estudado quase nada. Ultimamente, nós temos sido grupo de eventos Hermínio de Miranda, né? Não temos estudado quase nada. Mas, de qualquer forma, nós fizemos há alguns meses atrás a primeira semana Espírita Hermínio de Miranda, cujo encerramento foi nesse Centro Espírita Bonito. Quem estava aqui? Olha aí. Alexandre, o último editor do Hermínio de Miranda, esteve aqui falando sobre a obra dele, falando sobre a amizade dele. E no caso, especificamente aqui, ele agradeceu
ele sentiu a necessidade de agradecer em nome do Hermínio a todos os autores que enriqueceram a obra do Hermínio durante a vida dele. E eu me senti Mas acabou com o caldo. Eu que vou terminar hoje. E eu me senti um privilegiado de ter podido conhecer o último editor do Hermínio de Miranda, responsável pela editora La Chacra, um sujeito simples, um erudito, um estudioso. E de repente, o Alexandre manda um recado para mim pelo WhatsApp. Eduardo, tem uma pessoa que quer conversar com você. Quem é? Sou do Hermínio de Miranda. Quem é? A filha dele. Aí eu quase que eu desencarno. A filha dele? A filha dele quer, inclusive, ir para Fortaleza, participar da Semana Hermínio de Miranda, a senhora Ana Maria Miranda. Eu falei, nossa senhora, eu nessa vida, eu vou ter a oportunidade de conhecer a filha do Hermínio Miranda. Ela pode estar escutando agora ao vivo, mas se ela não tiver, certamente ela vai receber essa gravação. Nós, né? Nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer. E eu tô no meio da rua resolvendo alguma coisa, o telefone liga, o telefone toca. Código do Rio de Janeiro. Aí eu falei, não vou atender porque mais alguém me oferecendo cartão de crédito. Vocês recebem também? 2 por de código. Atendi. Senhor Eduardo, aqui quem está falando é Ana Maria Miranda, filha do Hermínio de Miranda. Aí sim. Nunca mais ele deixou a ligação do vídeo. Nunca mais. Eu atendo todas as ligações de qualquer DDD. Olha, uma pessoa simpática, simples, aposentada. Ela trabalhou a vida toda dela nos Estados Unidos. Ela disse que em breve ela virá para Fortaleza e vai estar aqui com vocês, se Deus quiser, nessa casa maravilhosa para fazer a segunda Semana Hermínio de Miranda, que ela vai falar, aí sim, ela vai falar sobre a ordem do Hermínio também, mas sobretudo sobre o homem Hermínio, sobre o pai dela. Então, de coração, eu agradeço aqui, em nome da casa de João Irmão Francisco, cujo presidente está aqui, o senhor Tito, meu amigo Tito, que ela cedeu essas fotos. Ela falou, Eduardo, faça bom uso delas. Para mim é uma emoção conhecer o local que ele trabalhava. Então, muito obrigado, Ana Maria. Muito obrigado. Em breve, se Deus permitir, você vai estar aqui conosco, falando sobre o seu pai. Obrigado. Então, e obrigado, Jesus, pela oportunidade. Então, gostaria de terminar hoje falando para vocês 2 coisas que eu deixei pendentes. O que é? Não tenho mais livro para oferecer, mas eu falei que 2 coisas ficaram pendentes. Próximo slide, por favor. Alguém, para terminar mesmo, já estamos chegando perto do final, alguém pode ler para mim com bem calma por que estudar a obra do Hermínio de Miranda e depois eu vou falar o que é que ficou pendente. Alguém, por favor? É autor de mais de 40 livros, dentre eles diversos clássicos fundamentais como Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, Alquimia da Mente, Condomínio Espiritual, Eu Sou Camille, Desmolins e Nossos Filhos São Espíritos. Tornou-se experimentado magnetizador e uma das maiores autoridades no campo dos estudos teóricos e práticos da regressão de memória e da mediunidade. Tendo em vista os postulados da doutrina espírita, investigou, na psicologia e na psiquiatria, a obra de Freud, de Jung e o fenômeno da regressão de memória, o fenômeno da psicometria, o autismo, o transtorno de múltiplas personalidades e a síndrome de Down. Na história, o cristianismo, o espiritismo e, tendo em vista os aspectos doutrinários da reencarnação e da mediunidade, a vida de várias personalidades, como por exemplo Giordano Bruno, Paulo de Tarso, Lutero, Napoleão, Fenelon, Hitler e César. Considerou igualmente a contribuição do trabalho de inúmeros vultos, como Swedenborg e Mesmer. Na pedagogia, a educação infantil e o trabalho de grandes nomes, como por exemplo Pestalozzi, Kardec e Piaget. Na literatura, foi cronista e tradutor de autores como Charles Dickens,
J.W. Rochester e Luiz Rodrigues, em Um Mistério de Edwin Drood. Romance, se tiver algum problema com a pronúncia, me perdoe. Romance Inacabado, de Charles Dickens. A sua tradução valoriza o original. Traduziu ainda a dificílima construção literária de A História Triste, de Patience Worth. Que voz bonita, hein? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Já arranjou o narrador para o programa de rádio. Contrate o homem. Muito obrigado de verdade. Como é que em 50 minutos a gente pode falar de um escritor que fez isso? Psicologia, psiquiatria, pedagogia, história, ciências políticas, teologia, magnetismo. Nossa, regressão de memória. Como é? Como? Mas, se o Hermínio de Miranda estivesse aqui, ele talvez estivesse brigando comigo. Eduardo, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, não fala de mim. Eu sou apenas um escriba. Eduardo, por que você está fazendo isso? E aí, Hermínio de Miranda, ele era um homem. Ele não gostava de ficar em evidência. Humilde, o Alexandre dizia que era uma dificuldade para conseguir levar ele para sessões de autógrafos. Uma pessoa que não gostava, nunca falou, eu falo em nome da doutrina espírita, ele nunca disse isso. Nunca se sentiu autorizado a falar em nome de doutrina. Ele sempre foi uma pessoa que se sentia grato, que, enfim, vou deixar que a filha dele fale dele melhor, com certeza. O fato é que, para mim, a obra do Hermínio, ela fecha e completa muita coisa que o mestre Allan Kardec não teve tempo de fazer. E a obra do Hermínio, aí sim respondendo, ela aponta, meus irmãos, para o mesmo lugar que a obra de Allan Kardec aponta. Tanto a obra de Hermínio de Miranda como a obra de Allan Kardec, o norte dessas obras é Jesus. E um dos primeiros livros que eu li do Hermínio de Miranda chama-se Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então nós falamos, eu sou espírita, sou evangélico, sou católico, sou budista, mas nós não sabemos, nós não lembramos o que quer dizer eu sigo uma religião. A obra do Hermínio de Miranda, assim como a obra de Allan Kardec, ela nos relembra dois ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, meu irmão, nós chegamos aqui nessa casa abençoada procurando a cura, mas nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Nós chegamos nessa casa abençoada procurando a cura, mas nós nos esquecemos de tentar ser um pai melhor, um vizinho melhor, um primo melhor, um irmão melhor. Nós chegamos aqui nessa casa procurando a cura, mas nós esquecemos que a maior cura começa com Jesus. Então, a obra de Hermínio de Miranda, para mim, me relembra sempre Jesus. Então eu espero que a obra deles também, a obra dele possa ser tão especial para vocês quanto é para mim. Gente, amigos e irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus.